Graças e paz, irmãos. Amém. Bem, eu acredito que durante esse mês de setembro, as quartas-feiras, eu não sei você, mas eu acredito que também vocês comungam do mesmo sentimento que eu. Nós temos aprendido bastante e isso tem sido muito bom, muito enriquecedor. Quando o nosso coração está disposto a aprender, isso é maravilhoso. E nós temos estado essas quartas-feiras trabalhando essa temática que hoje é muito séria e, ao mesmo tempo, preocupante pelos números alarmantes de pessoas que chegam a, infelizmente, um estágio tão grave de doença ou outra qualquer situação, ao ponto de realmente agir de uma forma antinatural, tirando a sua própria vida. E a gente aprendeu durante essas quartas-feiras, foi um caminho, não sei se você conseguiu identificar o caminho que foi percorrido. A gente primeiro começou a identificar que doenças emocionais existem, né? Que a gente que é crente, servo de Deus, cheio do Espírito Santo, também somos vulneráveis a termos problemas, doenças, a nos enfermarmos também na questão da mente, né, ou alma, como você queira chamar, falar. A gente aprendeu aqui com o psicanalista pastor Agnaldo, e ele destacou algo muito, muito interessante sobre essa saúde mental, que a gente tem que romper essas barreiras do preconceito. Nós temos que romper esse receio de falar sobre o assunto, de se autoavaliar, de se olhar-se para dentro de si mesmo, começando a identificar alguns sintomas, alguns problemas que a gente possa ter, alguns sinais que nós possamos desenvolver e tê-los, e daí por diante você procurar uma ajuda. Então, ele trabalhou tão bem essa questão. Também veio o pastor Antônio, que falou de uma forma mais técnica, né, sobre as doenças psicossomáticas e infelizmente, aquelas que se agravam ao ponto de pessoas realmente perder o prazer de viver. Né? A pessoa perde o prazer de estar vivo, de viver. E semana passada o pastor Saulo fez uma abordagem mais ou menos dentro de uma perspectiva bíblica, histórico, mostrando que existem vários caminhos e vamos dizer assim, várias causas que levam ao adoecimento emocional. Não é? A gente viu que o envolvimento com questões espirituais, demoníacas, pode também causar esses tipos de doenças. A gente viu que pecado também pode causar depressão e tudo mais. A culpa por causa do pecado, pecado não confessado, pode também causar. Mas a gente viu que também há uma predisposição genética, né? Que pessoas podem nascerem com predisposição genética que também pode levar a doenças emocionais. A gente também viu que fatores externos podem vir sobre nós e trazer com isso consequências e nos enfermarmos também emocionalmente, como uma perda de alguém, uma traição, uma dor muito forte, alguma decepção, uma frustração muito grave. Então, nós vimos tantas perspectivas aqui. E uma coisa muito importante que a gente gostaria de frisar antes de nós começarmos a fazer as perguntas, e eu quero que as perguntas de vocês cheguem a mim também, para a gente dar essa condução. Então, faça logo sua pergunta, se você não fez. E eu gostaria que a irmã Valquíria recolhesse, se ela puder, ela recolher as perguntas para mim. Quem já fez, dá um sinal, e ela vai até você e ela recolhe, tá certo? Então, para nós entrarmos no assunto de hoje, que é justamente o que a gente quer, o que a gente propõe, é que diante de tudo que você já ouviu, de tudo que você aprendeu desde a primeira semana, se há no seu coração alguma dúvida sobre qualquer um dos assuntos trabalhados e tratados aqui, ou se há alguma dúvida no seu coração a respeito de qualquer uma dessas coisas relacionado a este assunto, transforme em uma pergunta.
e traga para a gente, para que as psicólogas possam tentar, de alguma maneira, esclarecer a sua dúvida. E você possa sair daqui realmente bem apto aí, bem ciente, e não haver nenhum tipo de dúvida no seu coração. E hoje eu gostaria de iniciar falando sobre a noite escura da alma. Né? É aquela noite que dói. Sim, a alma dói, né? A alma dói. E eu tenho certeza que elas vão explicar melhor isso. A alma dói. E dói muito. Não é físico. Você procura a ferida no seu corpo, mas você não encontra. Não é? Você procura até motivos e às vezes nem encontra eles aparentemente. E essa dor é tão profunda que você se sente um misto de emoções. Como se você tivesse sido abandonado até mesmo por Deus. Porque mistura esse sentimento de dor, de frustração, de angústia, com uma sensação de solidão, e o peito aperta, e dependendo das pessoas, há tantos outros sintomas envolvidos. E você fica se perguntando, como é que vai passar? Será que vai passar? Por que eu estou sentindo isso? Por que a alma dói? Psicólogas, pode escolher quem responde primeiro. Graças a paz, irmãos. Essa dor da alma, né, que a Ângela acaba de falar, é aquela que a gente também conhece como a depressão, né? É que é aquela dor que não tem um foco específico. É aquela dor que a gente não sabe identificar, né? É o problema. Qual é o problema que está causando essa dor? Não é uma coisa única. São diversas questões, né? E essa alma dói porque ela não sente que há algo a ser feito. Como eu vou resolver? Se eu não consigo identificar o foco desse problema, como é que eu vou conseguir resolver, né? Então, quem está em depressão tem exatamente esse sentimento de solidão, de não pertencimento, de se sentir vazio, não é? E a gente imagina a depressão, quando a gente fala isso, se sentir vazio, essa dor, a gente já imagina talvez até o extremo daquela pessoa que não sai mais de casa, que fica só deitado, não se alimenta. Mas a depressão tem um processo até chegar aí, caso não seja tratada, né? Então, às vezes, pessoas que deixam de ter satisfação naquilo que antes faziam, não é? Vão reduzindo o seu ciclo de amizade, eles vão desistindo de muitas coisas e muitas vezes até deixando mais organizada determinadas coisas, se despedindo, né? Ele desiste de si. Ele se vê no mundo como alguém que não pertence e não faz parte, não é? E isso dói, imagina, né? Você está aqui e sentir que não faz parte disso aqui. Está em outro local, não faz parte disso, eu não combino com esse ambiente, com essas pessoas. É dor, gente, é muita dor. Uma dor imensurável e que muita gente, infelizmente, ainda acha que é bobagem.
ideal seria ouvir, né, a fala dela, porque dentre os sintomas visíveis existe a fala, né, um discurso específico de quem está com depressão. Agora, a gente também sabe que a mente humana ela é extremamente complexa. E não sei se é o caso dela, mas existem pessoas que buscam, sim, ganhos até secundários, porque, às vezes, quando ela não está bem, ela tem a atenção das pessoas. Não sei se esse é o caso, mas, né? E aí precisaria ouvir, né, e falar com essa pessoa. Ainda mais ou menos dentro dessa mesma temática sobre a alma que dói. Essa alma, quando dói, quem sente? O corpo sente? Aí eu gostaria de perguntar agora à irmã Edilka, porque às vezes a gente diz, mas a dor é na alma, o corpo não sente. Mas a dor na alma, o corpo sente e ela vai... Graça e paz, queridos. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigada pela confiança. Só retificando também e somando, a depressão ela é muito individual. Então, vai depender também de fatos e de historicidade dessa pessoa. Então, quando a gente faz uma análise, a gente traz tudo. Para você ter uma ideia, tem pessoas que passam pela depressão que você nem percebe. Ela vai postar fotos viajando, ela vai postar... Você não acha que ela está em depressão. É por isso que a dor que lhe aflige, ela é dela, ela é muito individual. Então, quem fala da dor sou eu. A dor que eu estou sentindo é minha. Eu posso mostrar uma coisa a qual eu não estou sentindo. Para você ter uma ideia, nós tivemos um caso recentemente de uma senhora que foi passar a lua de mel em Miami. Quando ela chegou em Miami, ela liga no quarto de um dos hotéis mais luxuosos, dizendo que não aguentava estar ali, que queria voltar para casa. Quando você olha o Instagram dela, está ela rindo, está ela tirando foto no aeroporto. Aí você olha e pensa, essa pessoa está com depressão? Claro que não. Ela pode mostrar o que ela quer, eu mostro o que eu quero. E hoje as redes sociais me auxiliam muito nisso. Além do mais, tem o eu. Por que eu vou mostrar que eu estou mais aqui? Não. Então, cada caso é um caso e a dor ela é única. Ela é uma dor única. E a gente nunca deve, eu aprendi na clínica, eu nunca devo desprezar um pedido de socorro. Porque eu posso aparentar uma coisa e bate suicida. Sim, estava tão bem. Aparentemente se suicidou por quê? Às vezes deu relance. E eu nem percebi porque eu olhei de outra forma. Então, só um parafrase aí, um conselhinho. Tem uma coisa que nos fazem saber. Nós temos um quê a mais? É o Espírito Santo. É o dom de discernir. E é isso que eu peço a Deus todos os dias. Quando entra um paciente na minha sala, eu digo, Senhor, me dá o dom de discernir. Recentemente eu recebi um rapazinho de 11 anos, que ele está batendo na mãe. Olhei para ele, levaram ele para o Ulisses, trouxeram o menino batendo na mãe. Aí você olha... Aí a mãe chorando, me relatando o que ele estava fazendo. Aí eu olhei para ele e disse, mãe, ele está precisando de limites. Isso não é só psiquiátrico. Isso não é só psicológico. Seu filho está precisando de limite. Quando eu olho para o menino está. Mesmo assim para mim, eu digo, mas olha... Entendeu? Então, tem também a parte do limite. E não quis mais voltar para mim só porque eu disse que a mãe tinha que dar limites a ele. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente não abre mão do pedido de socorro. A gente dá ajuda psicológica, a gente dá ajuda psiquiátrica, porque a gente tem que saber toda a historicidade e os porquês daquilo estão acontecendo, mas também tem que mostrar à pessoa que a gente também está visualizando alguma coisa. Então, o que é que eu te aconselho quanto à proximidade de uma pessoa da família? Por que você está assim? Como é que você quer desabafar? Eu estou aqui para te ajudar. Vamos orar juntas?
Vamos lá para a minha igreja? Vamos lá. Então, você vai puxando, sabe? Você vai ajudando da maneira que você pode, para ver se aquilo ali vai... E ela vai se conscientizando que ela não precisa daquilo para chamar a atenção, talvez. Quando eu passei por isso, assim, me incomodava falar. Sim. Eu não queria falar, eu queria tocar no assunto, eu não queria repetir. É isso que eu não consigo entender, mas isso é possível, porque ela toda hora faz questão de dizer que eu acho que eu estou com depressão. É possível. É possível ela enfatizar a dor dela, sim. Não pode ser só uma chamada de atenção. Pode ser um pedido de socorro. E ela dizer, olha, eu estou mostrando uma coisa, mas está doendo. Eu posso estar até rindo, mas está doendo. Ela dizer o tempo todo que a ferida na alma está ali. Pode sim. É porque todo pedido de socorro não deve ser deixado de lado. A gente tem que estar junto. A gente tem que estar lá. Ok. Vamos lá, tem um monte de perguntas aqui. Eu preciso tentar administrar. Então, eu vou tentar ligar um tema ao outro. E falando dentro da perspectiva da depressão, vem também a ansiedade, né? E uma das perguntas foi como lidar em um momento de crise de ansiedade. Se eu conseguir identificar, porque estou aprendendo, estou lendo, e eu percebi que eu posso estar em um momento de uma crise de ansiedade. O que eu devo fazer, a princípio, para lidar com essa crise? Eu acho que não é uma receita muito general, né? Porque a gente viu que cada pessoa tem os seus sintomas e são diversos. Eu li um livro que dizia que os sintomas são diversos e inesgotáveis. Ou seja, não tem um quadro, mas qual o conselho que vocês dariam para uma pessoa que conseguiu identificar, né, que ela tem vivido ou tem sofrido crises de ansiedade? Depende muito da crise e a pergunta é da pessoa externa para a pessoa que está sentindo ou da pessoa que está sentindo? A pessoa que está sentindo controlar? tipo, eu estou numa crise de ansiedade e eu consegui identificar isso. Talvez não tenha terapeuta, não esteja sendo acompanhado por ninguém. Qual o conselho que vocês dão? Falta de ar, provavelmente vai sentir. Ritmia cardíaca, vai sentir. Sudorese nas mãos. Provavelmente cefaleia de tensão. Essa parte aqui, ela fica meio rígida, então você tem dificuldade de fazer esse movimento. Muitas vezes tem os espasmos, que a gente chama, esquecimentos, desmaios momentâneos, rápidos, que vêm e vão muito rapidamente. As mãos gelam, ficam muito geladas. Tremores, os tremores, né? Tem pessoas que se batem muito. E quando eu consigo identificar, o ideal é que eu busque um objeto de confiança. Eu tenho que buscar o meu objeto de confiança. É interessante isso, para que eu preciso me sentir segura. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é o receio de não saber o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Eu não sei o que vai me acontecer daqui a 1 minuto. Então, eu começo a idealizar coisas e tendenciar coisas. Ou seja, eu começo a negativar. Se eu vou subir num ônibus, eu vou pensar, e se eu cair? E se o motorista infartar? E se faltar freio no ônibus? Então, eu começo a negativar fatos. E eu tendencio. Se eu passei por algum momento de trauma, eu vou pensar que todo lugar que eu entrar vai acontecer aquilo. Que tudo vai ser igual àquilo que eu passei. Eu não consigo dividir que são momentos esporádicos. Então, buscar um lugar de refúgio, de segurança, é a primeira opção. Uma pessoa que pega na minha mão e diz, eu estou aqui, é muito importante. Uma pessoa que muitas vezes não vai dizer nada, mas vai me abraçar e me acolher, muito importante isso. Deixa chorar sem perguntar. Por que você está assim? Por que você está assim? Fazendo perguntas de forma incontrolável. Não, deixa chorar e abraça e acolhe. Porque a pessoa tem que se sentir segura. Porque, na realidade, ela está se sentindo insegura. Dentro dessa mesma perspectiva, eu vou lançar a pergunta agora para a Patrícia, que chegou aqui. No caso de uma criança,
né? Como uma mãe consegue distinguir uma birra ou qualquer outro comportamento de um comportamento de ansiedade ou depressão? São bem parecidos ou tem alguma diferença que a gente possa detectar? Diferenças tem, né? Atendimentos infantis não é minha expertise, né? Eu atendo mais adolescente e adulto. Mas tem sim, né? Porque a criança também, ela vai mostrar uma mudança no comportamento, não é? Aquela criança mais ansiosa, você vai ver ela se movimentando mais, ela tendo mais dificuldade nas suas relações externas com as pessoas, fora do ciclo familiar, né? E com relação à depressão, a mesma coisa. Ela vai ter uma mudança, ela vai ter uma irritabilidade, ela vai ter um isolamento, ela vai ter uma dificuldade na aprendizagem, né? Então, muitas questões estão envolvidas, parecidas, né, com a vida adulta, mas eu acredito que talvez Edilka tenha mais propriedade se ela atender, né? Criança também não atende, né? E eu acredito que seja isso, né? Meu público maior é sempre adulto e aí eu observo algumas outras questões. E eu acredito que tem se tornado muito comum, né? A crise de ansiedade na infância. Sim, E principalmente assim, da pandemia para cá. Né? mesmo que não seja a especialidade de vocês, qual o conselho que você dá para uma mãe que está identificando algum desses sinais? Quem ela deve procurar? Procurar ajuda, né? Não achar que é uma fase, é uma birra, é uma dificuldade, ou está precisando de limite, ou está precisando, né? Procurar ajuda, que às vezes a gente pensa que não pensando sobre o problema, ele sozinho desaparece. Os pais têm muita dificuldade de aceitar quando vê que está acontecendo algo diferente com seu filho. Às vezes realmente ele não sabe identificar, né? Às vezes alguém dá uma orientação, percebi que está diferente, percebi, né, que nas relações ele não está legal, ele tem chorado mais, tem se isolado mais, e o pai, não, é bobagem, é porque o pai está trabalhando fora, é porque a mãe, enfim, né? Toda e qualquer mudança no comportamento precisa ser levada em consideração, sim, né? Porque a criança não sabe expressar falando, como o adulto deveria fazer e muitas vezes também não faz, né? Então, a gente precisa levar. Então, seria importante a gente levar para o médico pediatra, né? Para ele ver se faz esses encaminhamentos posteriores. E aí também para o psicólogo. É importante, o psicólogo precisa entender como essa dinâmica familiar, como foi essa gestação, toda uma anamnese familiar para entender esse processo da criança e essa mudança e tentar e conseguir ajudá-la, né? Nesse retorno, né? Nessa saída desse processo de ansiedade ou de depressão. E só completando, geralmente as crianças que estão nesse processo, elas têm déficit de atenção. Então, as notas da escola ficam muito baixas. Elas ficam desinteressadas. A escola começa a sinalizar que as notas baixaram, que elas estão rejeitando algumas coisas, que elas não estão agindo mais como agiam antes. Entendeu? E elas ficam ariscas, tá? Olha aí os sinais, papais, observem. Ficam muito ariscas. Busque ajuda, né? Não ignore. Isso é muito sério, né? E quanto mais cedo, melhor. Isso. Concorda, né, comigo? Tem uma pergunta interessante aqui. Muito interessante e até diferente. Como lidar com uma mãe narcisista? É difícil, né? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Fica à vontade. Tá. Mães narcisistas, elas nasceram para brilhar, né? Então, lidar com uma mãe que tem esse temperamento é complicado, né? Vai ter o filho, eu esqueci até o termo, que é de uma outra abordagem diferente da minha, né? E vai ter o filho, vamos dizer, o preferido, e vai ter aquele bode expiatório. E coitado desse bode expiatório, né? Tudo será culpa dele, ela não falha, quem falha é ele. Ela não faz nada errado, quem faz errado é ele. Então, é realmente complicado lidar com essa mãe narcisista.
É importante compreender que essa questão é a personalidade da pessoa. Ela não vai modificar, não existe um tratamento, não existe uma coisa. Então, você ou cria uma estratégia para conviver com isso, ou você vai afastar-se disso, porque isso é adoecedor, né? Há tendências de que filhos de mães narcisistas também se tornem narcisistas, né? Inclusive, tem até grande chance de serem mais propensos a ter depressão. Porque imagina, você é todo o tempo apontado como aquele que faz o errado, não prosperou, né? Enfim, é bem complicado conviver com qualquer pessoa narcisista, mãe narcisista, pai narcisista, companheira narcisista, companheiro narcisista. São pessoas que vão sugando a gente, porque eles não permitem que a gente cresça, né? Porque ele é o centro, é o principal na relação, né? Qualquer pessoa que começar a perceber, ele vai distorcer para que ele volte para um lugar de centro. Complementar? Quer complementar alguma coisa? Eu acho que foi esclarecedor, né? Tem outra pergunta interessante aqui. Para quem tem uma vida corrida, agitada, trabalha que só, nem tem tempo para ter depressão, mas pode ter depressão? Sim. Ou aquela síndrome do burnout, né? Só porque eu me sinto cansada, fadigada, mas isso eu acho que é da correria do dia a dia. Será? Como a gente consegue distinguir um cansaço natural, normal, por conta da correria do dia a dia, com realmente sinais de um adoecimento realmente mental aí? A síndrome de burnout, ela é uma síndrome específica do trabalho. Então, aquela pessoa que entra e sai do trabalho e não consegue interagir, chora, para ela é um peso ir para o trabalho todos os dias, ela não vai querer ir, ela está desmotivada, ela está desanimada, é uma síndrome de burnout. E ela chora, e ela sente o corpo pesado, e ela vai ter dor na cabeça, e ela não vai estar motivada a estar ali, ela esquece, tem lapsos de memória, não consegue executar o trabalho de forma certa. Então, assim, é uma síndrome, sim, e a vida corrida traz essa síndrome de forma muito forte, principalmente quando há qualquer tipo de assédio, seja moral, psíquico, dentro do local de trabalho, como chefes que colocam muita pressão, que gritam, que batem porta, que intimidam, que cobram. Então, pode sim acontecer numa vida corrida. E a depressão, ela vem, gente, por quê? Veja só, nós somos movidos ao que nós cremos por corpo, alma e espírito. No meu corpo, é isso que você está vendo. Então, sudorese, ritmia, são coisas que passam no meu corpo. Já na minha alma estão os meus sentimentos e as minhas emoções. Estão os meus pensamentos, que alimentam o meu espírito dentro das minhas crenças, que na nossa crença o espírito é a essência. Como é que nasce uma ansiedade? Como é que nasce uma depressão? Insatisfação. Eu estou insatisfeita. Começa assim. Nada me satisfaz. Se tem uma pessoa rindo, ela está rindo de mim. Se está chorando, ela está chorando porque me incomoda. Tudo me incomoda. Então, eu estou insatisfeita. Mas essa insatisfação não é com o outro, é comigo. Eu pergunto muito aos meus pacientes. Eu tive um paciente que me falou: tia, eu estou cansada de sentir dor. Eu não quero sentir dor, eu não quero ficar aqui porque aqui dói. Aí eu falei para ele: quem te garante que se você se matar, você não vai sentir mais dor? Ele olhou para mim. Aí eu disse: alguém já voltou para te dizer alguma coisa? Que eu saiba, ninguém voltou do além. Aí ele fez: disse, filho, veja só, você está bem com você mesmo? Aí ele falou: eu me odeio. Eu disse: pronto, se tu for para o além, tu vai contigo.
Então, tu vai se odiar no além. Teu grau de insatisfação vai junto. Tu tem que resolver aqui. Resolve aqui, cara. Resolve as coisas aqui. Vamos resolver aqui. Coloca aí no papel. Começa a colocar o que é que tu acha de tu. Vai colocando. Bota isso para fora. E aí a gente faz algo que mostra que a insatisfação é real ou é coisa daqui. Porque pensamento guia comportamento. Eu penso e me comporto. E o meu pensamento está linkado às minhas emoções e aos meus sentimentos. Emoção é impulsividade. Sentimento é algo mais concreto. É por isso que nós temos a palavra de Deus. E é interessante porque a palavra de Deus diz assim. Ela é apta para discernir e julgar o quê? Pensamentos. Porque pensamentos geram comportamento. Aí Jesus, antes de ir embora, diz assim, povo, no mundo tu tereis aflições, mas olha, tem bom ânimo. O que é uma pessoa com ânimo? É uma pessoa motivada. O grande problema da gente é que a gente espera que o outro nos motive. Esse é o grande problema. Quando o outro não me motiva, gera em mim insatisfação, porque o outro não me motivou. Mas quem tem que se motivar sou eu. Quem tem que querer estudar sou eu. Quem tem que querer beber água sou eu. Porque muita coisa na minha vida sou eu. A única coisa, uma das poucas coisas que a gente não consegue é coração bate, intestino funciona. Aí nós temos que aprender a depender de quem? Do Criador. Aí entra a crença, espírito, base, palavra. É isso que nos ergue. É isso que nos faz diferente do pessoal aí fora. É isso que nos faz brilhar. É isso que faz, eu estou depressivo, mas eu sei em quem tenho crido. Imagina Jó, gente. Jó estava passando por um monte de coisa. Ele tinha princípios depressivos? Tinha. Jó tinha um monte de princípios depressivos. Mas ele, olha, o que ele escreve? O que ele fala para a gente? Eu sei que meu Redentor vive. Todo quebrado. Eu sei. Eu tenho uma crença. Porque a saúde mental não é a ausência da dor. Não é a ausência do conflito. É saber lidar com ele. Isso eu só consigo com crença. Eu acho que isso já respondeu uma das perguntas que estavam aqui no gatilho. Como eu posso evitar, né, entrar num quadro depressivo? O que é que eu posso fazer para que eu evite, de alguma maneira, esse acesso a esse quadro depressivo? Como é que eu posso me blindar? Né? Alguém quer adicionar alguma coisa? Manter uma rotina também de atividades que sejam satisfatórias, né? Porque o tempo da gente é extremamente corrido, né? Muitas vezes a gente não consegue nem manter a rotina de vir para a igreja, vamos dizer, né? Então, se a gente conseguir organizar o nosso tempo para a gente, né? Aquele momento que você vai fazer um nada que é para você, né? Ficar fazendo nada, né? Eu digo isso porque eu faço, né? E é saudável, né? A gente precisa se alimentar de coisas positivas, coisas que fazem bem para a gente. É praticar um esporte, a caminhada aqui do pessoal, né? É uma possibilidade muito boa, né? É ler um livro, é fazer um passeio num lugar que você goste, algo que traga para você satisfação. E isso também ajuda bastante. Meditar, enfim, tudo aquilo que tira você daquela sua rotina diária que te deixa cansado e estressado, também pode te ajudar a ir se blindando contra esses sintomas de depressão. Olha aí, a caminhada terapêutica. Tá vendo você? Não brinque não. Todos os sábados, 5 horas da manhã. Se engaje, não é não, irmão André? Bem, gente, tem uma pergunta aqui que eu acho super, hiper, mega importante. Como é que eu posso ajudar alguém que eu consigo detectar que está num quadro depressivo, mas a pessoa não reconhece isso? Eu estou vendo o camarada definhar, mas o camarada
acha que não precisa. Eita, o que é que eu posso fazer por ele? Eu acho que eu só posso orar. E vocês? Primeiro momento a gente ora, né? A gente ora, pede para Deus abrir a visão e começa a chegar junto. Chega junto, tenta arrastar para o psicólogo, tenta levar, dependendo se está passando por algum sintoma de falta de sono, irritabilidade constante, porque depressão tem vários tipos. E aí tem que ver qual tipo. Trabalhar trauma, é bom trabalhar trauma em consultório. Hoje é muito arriscado você querer trabalhar trauma em grau de amizade. Porque a escuta psicológica ela é neutra. Já o grau de amizade vai dizer, faz isso. Aí quando a pessoa faz, vai culpar você. Se deu errado, vai dizer, mas você disse que ia dar certo. Ai, tudo errado. Minha vida desmoronou porque você me aconselhou. Na psicologia, não. A gente escuta, a gente leva a refletir, mas a escolha é do paciente. E o importante é que ele queira fazer a terapia. Porque a terapia ela tem que ser leve. Porém, existem momentos que a gente vai tocar nas feridas. E a gente sabe que quando a gente toca aos espinhos, aí passa a não querer fazer sessão, passa a não, está tocando na minha frente, está doendo, mas toda ferida, quando você coloca a medicação e ela está inflamada, ela vai doer um pouquinho. Com o tempo ela vai cicatrizando, só que a dor da alma ela não é visível. A dor da alma, ela é algo muito comportamental. É por isso que, às vezes, existem as mutilações, pessoas que arrancam cabelo, arrancam sobrancelha, arrancam cílio, mordem os lábios a ponto de ferir. Isso tudo é mutilação. Você pensa que mutilação é só aquela que corta, né? Não, tem pessoas que pegam aqui, ó, tá? Aí pega aqui, quando você vê, sai uma tufa de cabelo. Isso é mutilação. Tem pessoas que arrancam daqui, ó, ficam arrancando o tempo todo, da sobrancelha. Eu tenho uma paciente que não tem essa parte do cílio, de tanto ela arrancar. Ela arranca o cílio. Morde os lábios que ferem essa parte aqui, ó. Arrancam unhas de fibra. Como é que você arranca uma unha de fibra? Fica em carne viva. Isso é mutilação. É você querer sentir, se mordam. Todo esse processo, porque a dor da alma, ela não sai, ela só sai se eu colocar para fora. E o processo terapêutico, ele traz isso de colocar para fora. Grite. Eu acho interessante, porque quando eu vou para a igreja, que eu vejo uma irmã gritando, aí as pessoas falam, mas essa irmã grita demais. Eu digo, deixa ela soltar a dor da alma. Às vezes ela está gritando, que a alma está doendo. Deixa ela gritar, é aqui que ela tem que gritar mesmo. Tinha uma irmã na igreja que fazia, Jesus! Era tão alto, o pastor às vezes ficava, irmã, pastor, deixa ela gritar. Deixe ela gritar. Quando ela foi dar o testemunho dela, ela disse, quando eu gritava, parecia que algo saía. Eu estava botando para fora. É por isso que quando irmãos gritam muito, deixa gritar. Não é só fogo do céu, não, né? É não. Gente, tem uma pergunta interessante aqui. Todo quadro depressivo pode levar ao suicídio? Aí vocês tiram pau ímpio aí e vai... Habitualmente, né, quem está em depressão, ele está sem energia, né? Ele está sem muita motivação. Mas pode sim, é um grau de risco. É um grau de risco, suicídio, quem tem transtorno mental, não é?
sobretudo borderline, que é aqueles pacientes que eles vivem no limite. Eu, inclusive, atualmente estou atendendo um que ele, sexta-feira está bem, quando a gente chega na segunda, ele está mutilado no rosto, não é? Mutila no rosto, e é bem complicado. É desgastante e é um grau de risco, não é? Porque eles são impulsivos, e essa impulsividade pode levar a cometer o suicídio. A proposta, às vezes, nem é essa, mas, pela impulsividade, pode levar sim. A pessoa que chega ao ponto de, infelizmente, tentar, ela entende na mente dela que está aliviando a sua dor, e é por isso que ela dá esse passo, né? E qual seria uma palavra de ânimo para essa pessoa? Diga aí. Na realidade, ela nem quer morrer. Ela quer aliviar a dor que a aflige. O intuito não é a morte. Mas se aqui não está legal, o grau de insatisfação não está legal, então eu vou procurar um outro lugar que me deixe legal. Mas quais as garantias que eu tenho que esse outro lugar? No caso de um pensamento suicida, levar essa pessoa a ter uma visão de si melhor, porque a visão dela sobre ela está distorcida. Ela está tendo pensamentos que a gente considera intrusivos. Que são pensamentos intrusivos. São pensamentos que não são meus, que não são reais. São pensamentos que são colocados. É porque a gente acha que tudo que a gente pensa é nosso. Tudo que eu penso é meu? Não. Eu posso pensar algo, caminha em cima de um lugar alto. Quando você olhar para baixo, você vai pensar, e se eu me jogar daqui? Isso não é um pensamento seu. Você pensou por uma circunstância. Então você vai pensar, mas aí teu senso ético vai dizer assim para você, mas se você se jogar, você vai se ferir. Aí você vai e recua. É ou não é? Porque você não quer sentir dor. Nós não queremos sentir dor. E saber lidar com essa dor é importante. Eu, particularmente, eu acredito que as pessoas falam assim para a gente. Toda psicóloga faz psicologia primeiro para si. E é verdade. A psicologia entrou na minha vida e por quê? Porque as circunstâncias da minha vida não estavam muito bem. Quando ela chegou para mim, ela me ensinou a planejar, focar e monitorar. E aí eu tinha crença. Eu passei um quadro depressivo na minha vida que eu emagreci 10 quilos em 2 meses. Muita parte de nós sabe o que é um quadro depressivo porque a gente passou. Mas todo quadro é único. A minha dor não quer dizer que é a sua. A forma que doeu em mim não vai doer em você. Aí você vai me perguntar, como você superou? Eu superei do meu jeito. Eu procurei âncoras. Quais eram as âncoras? Eu tinha sido demitida de um trabalho. Eu falei, ok. Peguei uma lista de círculos de oração. E toda tarde eu estava em um. Por quê? Eu não ficava só. Eu não podia ficar só. E eu sabia que eu não podia ficar só. Eu tinha que reagir. Então eu tinha que sair de casa. E eu estava abastecendo o meu espírito. Eu sabia todos os ciclos de oração da redondeza. Se me perguntasse, eu sabia. Eu estava no ciclo a segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ainda estava na consagração no sábado de manhã. Mas isso foi uma coisa que eu fiz para mim. Para mim foi terapêutico. Para mim. Cada pessoa vai ter um estilo de superação. E aproveitando essa deixa que você está me dando aqui, que fazia parte do que eu queria entrar agora, é justamente essa parte do julgamento, né? Porque às vezes a gente diz, eu tive depressão
e não sentiu o que fulano sentiu. Eu tive depressão e fiz isso ou aquilo e resolveu. Eu tive depressão e a Bíblia resolveu tudo. Eu tive depressão e fiz isso ou aquilo e resolveu. Então, a gente muitas vezes, por ter experimentado um quadro assim, acha que o que funcionou para a gente vai funcionar igual para todo mundo. Né? Então, se não funcionar é falta de fé, se não funcionar é porque você, não está fazendo a coisa certa, ou então tem algum pecado escondido, alguma coisa que está impedindo de fluir. E a gente tem visto durante essas 4 semanas com hoje que a graça é fundamental, a fé é fundamental, você já falou bastante sobre isso, a crença é fundamental na terapia, na forma como a pessoa vai reagir, mas a gente precisa entender que a fé também tem outros aliados, não é isso? Como a terapia, enfim, todos os outros processos e até mesmo a medicação, se necessário for. Então, eu queria que vocês, melhor falando sobre isso, porque a gente não deve julgar o outro, que porque a gente teve, o outro tem que se tratar igualmente o meu quadro. Cada um é diferente, né? Cada pessoa funciona e traz, né, fatores internos diferentes, né? A gente não viveu a mesma história de vida. Então, a receita do bolo não funciona para todos, né? Um vai colocar um pozinho a mais, outro vai colocar um pozinho a menos. Então, é individual, né? As formas e as estratégias a serem utilizadas é individual. A gente está focando aqui na questão do cristão, mas tem os pacientes que não têm crença nenhuma nisso que a gente acredita, não é? Então, a gente precisa utilizar das estratégias que fazem sentido para aquele paciente. É específico, né? Então, não adianta dizer, mas porque eu fiz isso, deu certo, eu fiz a caminhada, comigo funcionou. Ok, mas o outro não funciona com caminhada, ele funciona com uma outra coisa, né? E a função nossa, enquanto psicólogos, é ir caminhando com ele para ver a estratégia que melhor se adequa, né? E auxiliá-lo a sair desse processo, porque o processo de depressão ele é cíclico, né? Então ele às vezes está ativo, vamos dizer assim, né? Ativo, e depois ele dá uma tranquilizada e a pessoa precisa ir caminhando. Mas aí é individual, né? O que serve para mim pode não servir para você, e às vezes até pode, mas não necessariamente é uma regra. E pensando também nessa mesma linha de pensamento, de condução, quando a gente, até onde vai, por exemplo, nós somos da liderança, temos outras pessoas que fazem parte da liderança, até onde pode ir o meu aconselhamento, né? É importante a igreja entender isso, porque tem campos que eu, como conselheira, meu esposo como conselheiro, nós temos uma certa limitação, né? Eu posso aconselhar, acompanhar alguém que eu estou identificando que tem alguma questão aí, e eu preciso entender que até certo ponto isso já não é mais comigo, porque às vezes é aquela questão, o pastor, vai para o pastor, vai para o pastor, vai para o pastor, vai para o pastor, mas o pastor também não pode entrar no campo de vocês, não é assim? Explica um pouquinho essa questão. É muito importante o aconselhamento de líderes também ter a neutralidade. Por quê? A gente, às vezes, vê os membros tomarem algumas atitudes monitoradas por pastores que não dão certo. E eles culpam a igreja por não ter dado certo. Então, é sempre muito importante deixar aberto para que eles tomem a decisão que melhor se encaixa na sua realidade de vida. Porque, veja, às vezes você pega uma senhorinha de 60 anos, que viveu até hoje com esse marido, está com ele há mais de 25 anos, construíram um patrimônio e ela descobre que ele tem um filho fora do casamento. Aí você vai para essa mulher e diz, olha, deixa esse homem. Ela tem mais de 60 anos. Ele escondeu esse tempo todo dela. Sempre esteve presente na vida dessa mulher.
Como é que você vai aconselhar uma mulher dessa? Ela vai viver de quê? É a primeira coisa que elas nos perguntam. Se eu deixar ele, minha filha está mandando eu deixar ele. Eu vou viver de quê? Se ele é o provedor da casa. Se tudo que ela conhece está ali. O primeiro pensamento dela é: vou deixar tudo para outra? Tudo que ele construiu comigo? É complicado. É por isso que a gente tem que ter o grau de neutralidade. Se ele não está abusando psicologicamente dela, quem decide se ela vai perdoar ou não é ela. Ela que decide. Ela que tem que saber a historicidade de vida dela. É ela que tem que saber. Agora a igreja apoia. Irmã, olha, eu estou aqui com a irmã. Porque a irmã decidir, eu estou aqui. A igreja está aqui, ó. Olha, vamos orar pela irmã, vamos estar aqui junto. Mas tem que deixar. Não tem abuso, não tem violência. Agora, se tiver violência, hoje é conivência. Tem que denunciar. Senão vira conivente. E é crime também. Isso é bem sério, né, irmãos? Isso é bem, bem grave, porque, assim, nos gabinetes pastorais, eu digo só que não, né, de modo geral, chegam muitos problemas, né, e que desencadeiam em doenças, mas as causas muitas vezes estão aí em violências, né, sofrida por mulheres, crianças e vice-versa. E a gente precisa ter essa postura de dizer: não, isso aqui é caso de polícia. Então, você já... Mas aconteceu recentemente lá no consultório. Eu estava com a senhora e o telefone dela tocando muito. Eu falei: atende, pode ser algo urgente. O carro dela estava embaixo. Aí ela disse: é meu marido, eu vou botar no Viva Voz para você escutar. Quando ela botou no Viva Voz, ele disse: você já está aí de novo, você quer que eu quebre seu carro como? Eu disse a ela: fica aí. Liguei para o segurança do posto, pedi para ele vir, que eu não sou besta, né? Que eu não vou enfrentar ele sozinha. Peguei o celular, olhei para ele e disse: pode começar a quebrar. Quebre. Ele olhou para mim, aí eu olhei para ele e disse: mas se garanta, viu? Porque é você quebrando e você só sai daqui no camburão. Porque quem vai fazer a denúncia sou eu. Ele olhou para mim, ele viu segurança, que é um senhor bem alto, fica lá com a gente. Aí quando ele viu, ele triscou com a moto. Aí eu disse: você só sai daqui com o responsável por você, porque ele está na sua casa. Pelo amor de Deus, não denuncie ele não, ele é o pai da minha filha. Pelo amor de Deus, olhe que vergonha. Meu Deus. Aí você fica pensando: eu bato nele ou nela? Você fica pensando nisso, pelo amor de Deus. Aí eu disse: olha, você só sai daqui com o responsável legal por você. Chame pai, mãe, quem for. Eu só entrego você, porque eu entrego você a alguém responsável por você, ou você sai daqui com a polícia. Mas daqui você só sai assim. Aí ela chamou o irmão mais velho. O irmão mais velho veio e me prometeu, me garantiu que ia para casa com ela. Chegou lá, ele estava lá. Eu sabia que ele ia estar lá. Detalhe, eu atendo a filha dela. Ela estava para uma consulta, nem era para ela, era para saber o feedback da filha de 15 anos. Quando a filha chega na outra semana, a filha dela diz: tia, eu posso lhe dizer uma coisa? Eu digo: diga, minha filha. Meu pai voltou para casa. O grande problema da gente é que a gente até denuncia. Mas elas vão visitar eles nas visitas íntimas do presídio. Isso é verdade. Não é não? Aí depois a gente nem quer mais ir para a gente. Não quer, perde paciente. Aí a gente fica pensando: eu vou tratar quem nessa história? E é besta, terapia de casal, eu fico besta. Eu deixei de atender um casal, foi o único que eu deixei. Porque quando começaram a me contar, porque a anamnese é a historicidade.
Então, você conta toda a parte histórica. Ela me relatou rindo que ele quase matou ela, que quebrou o nariz dela e que só não matou porque não encontrou a arma. Que lindo! Eu olhei para ela e eu disse, pois, é a última noite que eu atendo vocês é hoje. Vocês vão procurar outra psicóloga. Não vou ficar, não. Porque, pelo amor de Deus. Porque um cara que fez isso, ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Aí você fica pensando, você quer ajudar, você até quer ajudar. Mas a pessoa não quer se libertar do abusador. E não é só homem não, viu? Mulher também. Tem mulher dando em homem por aí. Já Pessoas chegou a fase. dependentes, né? Os E aí dependentes. alimentam o ciclo do relacionamento tóxico, né? Tanto o homem quanto a mulher. E aí eles vão alimentando, né? E não conseguem se libertar disso. Eles não enxergam, né? Que aquilo está tóxico, que aquilo não está saudável para nenhum dos dois. E aí é bem complicado, porque outra pessoa tomar a decisão não vai fazer muita diferença, porque eles não vão dar continuidade a isso, né? Como a Edilka bem colocou, é verdade, né? Eu trabalho em unidades, né? Então eu vejo lá os relatos de que realmente vieram por causa de Maria da Penha mas visitam. Então, realmente é bem complicado. Infelizmente, eu vou ter que fazer a última pergunta. E essa eu queria que vocês duas também se posicionassem. Diante de tudo isso, todas essas informações que a gente tem recebido, quando eu devo entender que eu preciso de ajuda? Eu posso esperar, eu posso orar mais um pouquinho, eu posso ir para um gabinete pastoral, ou eu tenho que quebrar esses tabus e ver que realmente eu preciso, talvez, de um acompanhamento mais direcionado. Em que momento da minha vida que eu estou identificando alguns sintomas, eu tenho que correr e pedir socorro, me ajude. Quando você percebe que houve muita mudança na tua rotina, né? Quando você percebe que maior parte do seu tempo os pensamentos são mais negativos, você se sente mais triste, né? Então, tem algo diferente, né? Mudou tua rotina, mudou quem é você. Você percebe que se isola mais, não faz mais aquelas coisas que antes te traziam satisfação, prazer, felicidade. Tem algo errado, né? Às vezes a gente está triste porque um fato aconteceu e a gente vai também sentir até isso. Mas perdurando um bom tempo, a gente precisa ficar em alerta, não é? As mulheres têm mais facilidade em falar, então procuram mais ajuda que os homens, né? Por isso os índices, né, de suicídios consumados são masculinos, porque os homens eles não costumam colocar as emoções para fora. Então, quando eles tentam resolver essa dor, parar de sentir essa dor e essa angústia, eles têm mais sucesso nisso. Então, se orar para você faz sentido, você vai orar, não é? Mas, além disso, você vai buscar as outras ajudas, né? Você vai buscar um psicólogo, você vai, em determinados momentos, buscar psiquiatra. Nós, cristãos, somos extremamente resistentes a isso, né? O uso de psicotrópico, né? Tenho medo de ficar dependente. Não vai ter acompanhamento com um profissional específico, né? Eu não digo que porque meu vizinho toma, aquela história, né? O que deu certo para mim dá certo para tu. Toma esse que tu consegue dormir. Não funciona desse jeito, né? A gente tem que ter uma rede de apoio muito boa. É contar com o esposo, é contar com o pai, é contar com mãe, com o irmão, até com um amigo, aquele que você pode contar. Você não pode ficar só. Essa sua alteração, essa sua mudança, esse seu sentimento diferente, não pode ficar só para você. Quando a gente não pede ajuda, quando a gente não fala, a gente está deixando de buscar, né, essa melhora em tempo.
né? Porque isso que às vezes vai passar com mais facilidade pode dar um problema maior. É importante, mulheres na menopausa, também pode um desequilíbrio hormonal, pode trazer fatores ansiolíticos e depressivos. Entenda a sua fragilidade. Se você entender sua fragilidade, entender seus limites, você busca ajuda. Tem hora que sufoca, não dá mais, não deu mais, ou até antes desse estopim chegar, começou a sentir, procura ajuda, gente. Hoje tem muitos canais gratuitos aí em faculdades, as clínicas e escolas estão aí, de psicologia. Lógico que tem casos que você vai ter que ir para uma psicóloga já que já tem uma experiência. Tem. Não ter vergonha de admitir que está precisando de ajuda é muito importante. Eu estou precisando de ajuda. Ir para o gabinete pastoral, importantíssimo. Muito importante. E depois que você tiver tudo isso, se ajude. Porque a depressão, ela vai te puxar. Eu digo que a depressão é um colchão muito confortável, que vai te aconchegando e você vai ficando ali, só que ele vai fechando. Ele não te deixa livre, ele vai te aprisionar. Em algum momento aquele colchão te sufoca. Então tem que ter muito cuidado em fazer tudo o que te pede. A tua mente pede, eu vou para a igreja hoje não, porque eu não estou com vontade. Vem sem vontade. Luta. Reage. Eu digo muito, saia de casa, filho. Está fazendo o que em casa? Saia. Eu estou com agonia. Vá para o psiquiatra. Eu estou sem sono. Eu não estou dormindo. Psiquiatria. Vai para a psiquiatria. Vai tomar medicação, sim. Porque você precisa dormir. Você precisa dormir. Angústia crescente pode ser a ausência de serotonina. Você vai precisar recaptar a serotonina. Tem medicações que fazem isso. Nós temos o segundo cérebro, chamado sistema límbico. E esse sistema precisa ser regado, porque senão ele vai jogar uma carga que você não precisa ou vai faltar para você. Então, muitas vezes a medicação faz esse controle. Então, visitar ginecologistas, mulheres, os homens ir para o urologista. Procurar psiquiatria, neurologia, procure quem precisar para você ficar bem. Porque, olha, alegria, felicidade é estado. Eu estou, mas satisfação não. Satisfação é aquilo que, independente da situação, é o que a Bíblia chama da paz que excede todo o entendimento. Então, eu tenho que buscar satisfação. Independente da situação, eu estou bem. Então, se ajude. Entenda a sua fragilidade e saiba os seus limites. Por fim, como o nosso tema desse mês, o conselho é escolha viver, né? A gente não pode achar que tudo está bem quando não está e que tudo vai, de uma forma milagrosa, ficar bem. Pode acontecer um milagre, eu creio, viu, irmãos? Eu creio, né? Eu creio mesmo. Mas se você está vendo que o negócio está ficando sério, busque ajuda. Nós estamos aqui disponíveis para vocês, disponíveis para ouvir, né, para nos ajudarmos, para nos acolhermos uns aos outros. Amém? Agora o pastor vai encerrar. Muito obrigada. Acho que foi bem esclarecedor, né? Deus abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Por isso, Dico está cheio de gente, porque todas as vezes quando o meu aconselhamento termina, eu ligo para ela e disse, tem como receber uma ovelha minha aí? E ela disse, pastor, mas não tem mais vaga, estou cheio de noite, de manhã, de madrugada. Eu disse, mas receba uma ovelhinha minha, por favor, está precisando de cuidado.
E a gente, né, tem feito, né, tem tido essa parceria. E às vezes, né, como já foi falado aqui, alguns tabus, né, devido a algumas influências de cunho cristão, que tem muitas vezes levado a essa questão da depressão, foi uma coisa que a gente falou semana passada, para um lado espiritual, né, demônio. E isso, o camarada reconhece os sintomas. Oxe, se eu for dizer que eu estou com depressão, vou dizer que eu sou endemoniado. Ou porque tem pecado. Então, vou chegar para o pastor, estou com depressão, estou em pecado. A primeira pergunta do pastor vai dizer assim: qual é o seu pecado? Então, são muitas vezes barreiras que se levantam, né, para poder, né, impedir das pessoas chegarem. Mas esse momento que nós tivemos aqui trouxe muita clareza diante disso, né? Pode ter um pouco, tem questões de influência, né, espiritual, tem questão de pecado, mas também está muito ligado à questão de saúde, e a gente precisa se cuidar, né, e não julgar, né, né, não desconsiderar, né, e abraçar, estender as mãos, né, e ter compaixão. Aqui aprendeu essa semana na conferência de missões, compaixão, né, olhar e se colocar no do outro, né, e não desconsiderar. Então, se ela está dando um grito, irmão, vai lá, não manda ela calar a boca, para de gritar, mas diz assim: ó, estamos juntos aqui, vamos vencer. Pode gritar, pode chorar, né, pode colocar para fora. Amém? Queremos agradecer a Edilca, a Ana, a Patrícia, pela disposição, e aqui encerramos esse mês de setembro, o enfoque, mas o cuidado continua, a missão continua, né? Então, mais ainda agora, com todo esse conhecimento, né, a gente precisa se cuidar, né, Júnior? Júnior estava dizendo que depois vai pegar seu contato, que ele quer pegar uma ficha para você lá. Ele estava arrancando as sobrancelhas dele e os cabelos do braço. Aqui tem muito, né? Eu acho que irmão Samuel não está nesse. Não foi por causa disso, não, foi? Não, ainda continuou. Tá certo. Amém. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado porque Tu és o Deus de perto. Obrigado pelo Teu cuidado, porque isso é cuidado do Senhor para nós. Obrigado por este momento, porque a igreja não só está preocupada no espiritual em si, não está preocupada só no serviço, não está preocupada na frequência dos cultos, mas nós como igreja e o Senhor também está interessado na alma, na dor de cada um, nas angústias. E o Senhor se mostra sempre na Tua palavra como aquele que nos socorre quando nós gritamos, quando nós clamamos, quando nós estamos angustiados. Por isso, quando nós lemos o texto de Salmo 42, ele vai dizer assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda eu louvarei a Ele, nosso auxílio, Deus meu. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos lançar nos Teus braços, porque nós nos sentimos seguros, porque o Senhor nos traz essa segurança, essa tranquilidade, essa paz, que nós sabemos que em meio a tudo isso nós podemos termos a certeza e a confiança que nós não estaremos sós. Quantos nesse momento estão tirando a sua vida porque estão se sentindo sós e literalmente estão gritando, mas não estão sendo ouvidas? Mas nós temos um Deus que ouve o nosso grito, que
que ouve o nosso grito, que ouve o nosso clamor, que ouve nossa angústia, que ouve o nosso choro, que ouve o nosso desespero e nos socorre. E nos socorre. E nos ajuda, e nos levanta, e nos fortalece. Obrigado por esta confiança, Deus. Obrigado, Senhor, por estes momentos que nós tivemos de crescimento, de aprendizado. Nos ajude a cuidar um dos outros, a demonstrar este amor, ter essa empatia. Oh Deus, no nome de Jesus, de olhar para o outro com um olhar diferenciado, de ouvir, identificar e socorrer, estar do lado, chorar juntos, para a glória do Teu nome, Senhor. Em o nome de Jesus, nos fortaleça, nos ajude, nos levante nesta noite com poder, no nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz, nos dê uma noite abençoadora na Tua presença. Que o Salmo 4, versículo 8 possa ser real nas nossas noites, no nome de Jesus. Porque em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, nos faz repousar em segurança, em segurança, em segurança, em segurança, em segurança, em paz, em paz. A paz que excede a todo entendimento possa inundar os nossos corações, tirando toda a insônia, toda a insegurança e nos trazendo paz, no nome de Jesus, para a glória do Teu nome. É tudo isso que nós Te pedimos e Te agradecemos, Pai. Amém e amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as eternas e divinas consolações do Santo Espírito de Deus permaneçam sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Vão em paz. Quarta-feira tem mais. Coração ouvir Tua voz, me chama